Ok, então o que é que eu trago aqui hoje para falar? Portanto, a cruz de mato, eu coloquei aqui este título, uma espécie comum, porém pouco estudada, porque isto foi um pouco o que também me fui apercebendo ao longo destes anos em que tenho trabalhado com aves noturnas, que a cruz de mato realmente, apesar de ser uma espécie comum, provavelmente uma das mais comuns, se não a mais comum das nossas espécies de aves noturnas em Portugal, não tem sido assim alvo de tantos trabalhos, e também fui deparando um pouco isso no decurso da procura de informação que tive de fazer aqui para vos trazer. Mas acabei por encontrar algumas questões que realmente estão dispersas em vários locais, e acabei por aperceber-me que, apesar de já estar neste universo de trabalho com aves noturnas há alguns anos, há sempre tanto mais que há para aprender, e que, sobretudo, um dos contributos que tenho percebido ultimamente é que o contributo melhor também vem de uma questão de procura de informação que existe distribuída e, no fundo, coletiva de várias pessoas. E depois vocês vão perceber a concretização. No fundo, o que eu vos trago aqui, se ele avançar aqui o meu slide. Já lá sou. Trago-vos aqui 13 pontos, que vão desde a taxonomia até as causas de mortalidade, e, uma das bases é que este conjunto de livros, fui pesquisando também muita informação nestes livros, que são excelentes bases se vocês estiverem interessados em questões de aves noturnas, mas também depois alguma da bibliografia publicada em artigos científicos e muita informação que não estava publicada e que se encontra dispersa. Bom, para começar, pela taxonomia e designação, trago-vos aqui primeiro um desafio que está muito hoje em dia, e vou-me desculpar aqui a pegada ecológica que tem a inteligência artificial, mas a inteligência artificial hoje em dia consegue produzir imagens quase que nos impressionam pela sua veracidade. Aqui percebemos que esta coruja do mato, criada pelo ChatGPT, tem umas asas assim um bocadinho mais curtas, o padrão do disco facial é assim não tão, não muito semelhante, não tão fiel ao original, mas a inteligência artificial chega ao ponto de conseguir enganar leigos com as imagens. Mas pronto, ainda há a questão da taxonomia e designação. Ora, a cruz do mato está, obviamente, é uma ave, dentro da classe aves, uma ordem específica deste grupo, que é a ordem Strigiformes, e dentro desta família Strigida. E, especificamente, o género Strix, com o seu nome científico, Strixaluco, descrita por Linneu, e com 8 subespécies reconhecidas, sendo que em Portugal a subespécie que ocorre é a Strixaluco silvática. Esta é uma das ilustrações mais antigas desta espécie, podem ver aqui. Ora, de onde é que vem esta questão da Strix? E passo a explicar. Vem do original grego de strigis, uma palavra do grego, depois com origem, tanto no latim, derivada do grego antigo, que curiosamente se referia a uma mitologia romana de uma coruja estridente, daí o Strix, sinal de mau agouro, descrita como uma bruxa, uma criatura vampírica que se alimentava de sangue e carne humana, sobretudo crianças. Isto é o que estava na mitologia. Eu, mais uma vez, abusei do ChatGPT. A primeira questão, quando lhe coloquei esta descrição que tinha retirado sobre a mitologia, o ChatGPT disse-me: lamento, mas não posso fazer esse desenho, porque isso cumpre critérios que não estão permitidos para a inteligência artificial. E eu percebi, ok, estamos a falar alimentar carne humana, sobretudo criança, disse: não, nada disso, faz-me só uma coruja com o ar mais assustador que conseguires. E ele lá me fez esta coruja derivada da coruja das torres. Isto porquê? Porque Strix foi inicialmente utilizada para descrever a coruja das torres, titulada na altura como Strix flamea. Portanto, a parte de Luco, do nome Strix Luco, já vem derivada de nomes italianos da espécie, que era Aloco, portanto, escrito em duas formas, por sua vez já resultavam da palavra ulucus em latim, que julga-se que terá tido origem no som da coruja, posteriormente denominado por ulular. Portanto, a origem
da Strix estava no mesmo género da coruja das torres, e o Lux designava esta espécie mais em concreto da sua origem ainda do italiano, ainda mais antigo. A coruja do mato tem sido representada em várias questões, também em arte. Neste caso, o Hieronymus Bosch, um pintor holandês do século XV e XVI, tinha um gosto particular por natureza e incluía muitas vezes corujas nas suas pinturas, e este é um detalhe de uma pintura, o Jardim, The Garden of Earthly Delights, que está no Museu do Prado, e esta coruja do mato, bastante bem fiel ao seu original, dentro do possível, está ali representada ali num pormenor que há mais em baixo, mas eu fiz aqui a ampliação para vocês verem, portanto, que apesar de ser uma pintura de 1503, 1515, já havia este conhecimento da coruja do mato. Ora, em termos de taxonomia e em termos de nomes desta espécie, em várias línguas, quase sempre está associado à questão florestal, a coruja do mato em português, o Waldkauz em alemão, portanto, que é uma junção de floresta e coruja. No espanhol, cárabo comum vem provavelmente da questão mais sonora. Em inglês vem da tonalidade ferrugínea da sua plumagem, e no francês também será bastante onomatopeico, bem como no italiano. Em Portugal, outros dois nomes que eu já ouvi atribuídos também a esta espécie é o cravo do monte, também conhecido bastante popularmente, já ouvi várias pessoas no campo mencionarem este nome, e outro nome também, coruja cabreira. Em termos de identificação e características, é uma espécie geralmente relativamente fácil de reconhecer quando bem observada. A questão é precisamente ser bem observada. Aqui da imagem do guia de aves, a imagem mais conhecida do guia de aves é esta típica coruja muito listada, de tons geral escuros quando está pousada, embora por baixo seja uma espécie que, sobretudo com condições de não muita luz, dá sempre uma sensação de uma ave relativamente clara, mas sempre uma forma relativamente compacta, umas asas arredondadas, um corpo também relativamente compacto, que comparativamente com outras espécies pode ajudar a distinguir. Isto é só outra ilustração, ainda também do guia do Svensson, mas com a versão anterior, a versão em inglês, que tem mais algumas ilustrações diferentes. Por sempre esta tipologia dos olhos com íris escura, que é uma das características mais únicas desta espécie, e depois aquele aspecto castanho listado com um disco facial que na parte superior tem umas listas brancas contrastantes com a parte central escura. Mas é assim redonda e compacta, é a sua característica mais óbvia. Dentro das espécies de aves rapino-noturnas, das que existem em Portugal, é a segunda mais pesada, mas também maior no sentido genérico, portanto maior o ferial, depois a coruja do mato, que está aqui neste canto superior, aqui na parte superior, sendo que em termos de envergadura não é muito diferente de uma coruja das torres, de um bufo pequeno ou de uma coruja de naval, embora estas tenham asas nitidamente mais esguias, embora a coruja do mato bastante mais com as asas bastante mais arredondadas. Depois, o mocho galego e o mocho de orelhas são duas espécies bastante mais pequenas, portanto, no geral, com algumas condições razoáveis em que se veja a espécie, consegue-se identificar, mesmo sendo de noite. Em termos de morfotipos, esta é uma das questões bastante curiosas da coruja do mato. Existem, mais recentemente, dois morfotipos mais distintos, embora também por vezes se considere um morfotipo intermédio, mas os dois mais típicos é o cinzento e o castanho. Embora isto não seja preto e branco, é um gradiente dos cinzentos para os castanhos. Aqui estão algumas fotografias que ilustram bem esses morfotipos, os morfotipos mais óbvios do cinzento e alguns dos mais óbvios, morfotipo castanho, também designado por morfotipo ruivo, mas muitas vezes há um gradiente, tanto que vários autores consideram
uma plumagem intermédia, muitas vezes, nesta espécie. Sim, aqui. Eu fui à procura de uma série de informação que existe, houve vários autores que se interessaram pela questão de possíveis vantagens dos dois morfotipos e a sua distribuição na Europa. Algumas das vantagens do morfotipo ruivo, também designado por castanho, versus o cinzento, portanto, nesta lista, o morfotipo ruivo terá maior mortalidade em anos frios e secos, portanto, será mais um morfotipo mais adaptado a climas quentes e úmidos, e o contrário, portanto, para o morfotipo cinzento, que tem maior mortalidade precisamente em anos quentes e úmidos. O morfotipo cinzento terá uma maior resposta imune e menos parasitas que o morfotipo castanho. Por sua vez, o morfotipo castanho reproduz-se mais regularmente, mas vai ter crias com menos qualidade, enquanto o morfotipo cinzento, embora tenha uma reprodução mais irregular, as crias têm melhor qualidade, tanto do ponto de vista genético e de sobrevivência. Há maior sucesso reprodutor ao longo da vida do morfotipo cinzento, mas isto é um estudo específico na Finlândia, portanto, esta realidade poderá não ser a mesma ao longo de toda a sua distribuição. Por sua vez, o morfotipo castanho tem menores taxas de predação do ninho e maior agressividade na defesa do seu território. Depois há questões de muda das penas primárias, em que o morfotipo castanho vai mudar mais vezes as penas primárias, e o morfotipo cinzento tem penas corporais com maior densidade e maior capacidade de isolamento. Isto foi uma das questões mais interessantes que foi descoberta já mais recentemente, que mostra que o morfotipo cinzento provavelmente estará melhor adaptado aos climas mais frios do norte da Europa e o morfotipo castanho mais adaptado aos climas do centro-sul da Europa. Tanto que o morfotipo cinzento confere maior camuflagem em paisagens com neve, quando o morfotipo castanho, obviamente, terá menor camuflagem nesses ambientes. E depois, em termos de dieta, também há trabalhos que referem que o morfotipo castanho tem uma dieta mais variada e menos dependente de roedores, enquanto os morfotipos cinzentos têm uma dieta mais especializada em roedores. No fundo, há esta questão de adaptações, mas então porquê é que não há um morfotipo dominante? Uma das questões que se fala é que não há propriamente um reconhecimento dos indivíduos das vantagens do seu morfotipo, e como há um certo acasalamento ao acaso, embora haja morfotipos que são melhores em alguns contextos, mantém-se sempre esta mistura das colorações por uma questão probabilística quase. Eu fui então buscar uma série de informação que tinha de registro de coruja do mato, neste caso são registros de corujas de mato que foram encontradas atropeladas, para ver um pouco qual seria a frequência dos dois morfotipos em Portugal. Utilizei a classificação dos autores finlandeses, que têm uma classificação para os dois morfotipos, em castanho e cinzento, e vi que nos indivíduos atropelados nós tínhamos uma prevalência dos morfotipos castanhos, embora também tenhamos uma ocorrência bastante regular dos morfotipos cinzentos. Em comparação, depois, com uma série de países, conseguimos ver que os morfotipos cinzentos parecem ser dominantes em alguns países do norte, centro-norte da Europa, portanto, Alemanha, Finlândia, Chequia, Suíça, maior equilíbrio ali na Itália e Inglaterra, e depois uma dominância mais dos morfotipos castanhos em Portugal e em França. Mas saltam-me aqui completamente à vista os resultados em Espanha, que estava à espera que fossem muito semelhantes com os nossos, mas que têm muito mais morfotipos cinzentos. Isto é sempre, pode ter sempre algum erro aqui, porque muitos dos trabalhos já têm alguns anos, foram com base em exemplares de museu, às vezes a amostra não era muito grande, portanto acho que haveria aqui uma margem para perceber um bocadinho melhor porque é que Espanha parece aqui um bocadinho diferente deste padrão norte-sul, com dominância dos morfotipos cinzentos a norte e dominância dos morfotipos castanhos mais a sul. Do ponto de vista de biometrias, portanto, é uma espécie de tamanho médio, com uma envergadura que vai dos 80 aos 96 centímetros, em alguns trabalhos um bocadinho mais, um comprimento corporal dos 37 aos 43, então coloquei aqui uma série de
de medidas, primeiro genéricas da espécie, e depois mais em particular da subespécie que ocorre na Península Ibérica, mas também ocorre em França, em Inglaterra, que é a Asterix silvática, que parece ser um bocadinho menor que a subespécie nominal, portanto Asterix luca, que ocorre no centro da Europa e norte da Europa, mas a diferença não é muito grande. Portanto, a envergadura entre machos e fêmeas mostra que existe um dimorfismo sexual invertido, com as fêmeas um bocadinho maiores que os machos, mas as diferenças muitas vezes não são assim tão expressivas. Vê-se também no peso que os machos variam entre 350 e 530 gramas e as fêmeas um bocadinho mais pesadas, mas existe sempre muita sobreposição e por vezes é difícil, com base nestes critérios, ter uma separação muito certa dos sexos, portanto, só com base nestas biometrias. Em termos de distribuição mundial, é uma espécie que tem uma distribuição sobretudo paleártica, como conseguem ver aqui a partir deste mapa que vem do Birds of the World. Portanto, ela é residente em toda a sua distribuição, uma espécie que não tem movimentos muito pequeninos dentro do seu território, pode ter alguns movimentos de dispersão muito ligeiros, mas basicamente é uma espécie residente ao longo de toda a sua distribuição, que se estende desde realmente a Península Ibérica até ali metade da Rússia, ainda apanhando uma parte do Cazaquistão, embora tenha ali depois uma subespécie no Turcomenistão, Tajiquistão, Uzbequistão, ali Paquistão e Afeganistão. E uma pequena entrada ali também no Irão, consigo pôr aqui o rato aqui, mostrar aqui também no Irão, aqui na fronteira entre o Iraque e o Irão, também tem aqui uma parte da população. Isto era o que eu estava a falar do Afeganistão e do Paquistão, e também com uma população nesta faixa do norte de África. Portanto, aquele mapa anterior, embora seja de uma publicação mais recente, resulta ainda do trabalho do Birds of the Western Palearctic, na sua revisão de 2001, portanto, que é mais ou menos esta distribuição. Se virem, há mesmo muita concordância entre as duas distribuições, e fui ver se havia alguma variação mais recente, e a informação que resultou do segundo Atlas Europeu das Aves Nidificantes já mostra alguma expansão, sobretudo mais para o norte da Europa. Portanto, a espécie tem mostrado um pouco uma expansão ligeira, associada muitas vezes às questões de alterações climáticas, nos seus limites norte, na Finlândia, na Suécia e também na Noruega. Portanto, podem ver que em termos de abundância, ela é um bocadinho maior no centro da Europa e mais elevada em algumas regiões em particular, aqui mais na região leste, e na Península Ibérica, incluindo Portugal, a densidade é ligeiramente mais baixa, aparentemente, que algumas das populações no centro da Europa. O eBird realmente é uma das fontes incríveis de dados, é um bocado aquilo que eu vos dizia no início, que hoje em dia conseguimos, com este trabalho coletivo, com esta fonte coletiva de informação, resultado do tempo e atividade no campo de muitas pessoas, que alguém sozinho não conseguiria nada, não conseguiria no mesmo tempo, conseguimos um volume de informação realmente sem paralelo. E aqui a informação do eBird mostra, uma vez mais, nesta concorrência desta tal expansão no norte da Europa. Obviamente, alguns indivíduos podem ser um bocadinho mais pontuais, mas ainda com algumas falhas no que é a distribuição aqui na região da Rússia e eventualmente aqui também no Cazaquistão, que também é dada um bocado de informação de ocorrência da espécie aqui, mas que no geral já existe uma imagem muito fiel no eBird da distribuição desta espécie. Aqui é só a questão das subespécies, embora haja 7 mais reconhecidas, por vezes autores que sugerem a existência de 11 subespécies. Eu trago-vos aqui as 7 mais aceites, portanto, com sua distribuição, que eu estava a dizer. No norte da Europa, a subespécie mauritânica, a subespécie silvática, que existe também em Portugal, centro da Europa, a subespécie nominal, Sibéria, aqui
mais na região Kusa, Harmsi aqui na parte sul da Rússia, esta Wilkonsky na Turquia, e aqui com a parte também do Irão, e a Abidulfi, tanto no Cazaquistão, no Uzbequistão, e os Tajiquistão, tudo isto, Paquistão e Afeganistão. E aqui a Santo Nicolai faz esta transição entre o Iraque e o Irão. Aqui, mais uma vez, vou ir recorrer ao ChatGPT para tentar enganar aqui as pessoas. Acho que a coruja resultou bastante bem, já o tronco não ficou tão fiel, mas realmente não me deixa de surpreender a capacidade que tem hoje em dia a inteligência artificial para produzir imagens. Falando então da população mundial e das tendências. Na classificação feita pela BirdLife International, no site da DataZone, portanto, a estimativa mundial da coruja do mato, feita em 2018, é um valor bastante considerável, entre 1.580.000 e 2.340.000 indivíduos adultos, sendo que a estimativa da população europeia é de cerca de 632.000 a 932.000 casais reprodutores, ou seja, é uma espécie comum, também pela sua área de distribuição, mas portanto, é uma espécie que acaba por se poder considerar comum em quase toda a sua área de distribuição e no geral. A tendência geral desta espécie é estável, e daí também o resultante em termos de categoria da UCN ser uma espécie considerada pouco preocupante. Indo então, particularizando para a questão em Portugal, nós temos aqui a distribuição consoante a imagem dos nossos 3 atlas, desde a informação do primeiro atlas, que decorreu o trabalho de campo entre 78 e 84, com uma distribuição em grande medida em todo o país, considerando-se que provavelmente os locais onde não estava, não foi mapeada, foi provavelmente uma questão mais de amostragem do que uma questão da espécie não estar presente, ou estará presente em menor abundância, e daí não ser facilmente detectada. Já no segundo atlas há uma expansão desta distribuição, com algumas falhas aqui mais no litoral norte e no interior norte, já Trás-os-Montes, e a típica menor abundância do Baixo Alentejo, que a transição para o terceiro atlas mostra mais ou menos um padrão semelhante no Baixo Alentejo e no interior norte, mas um complementar muito desta informação no litoral norte. E aqui vê-se um bocadinho mais esta diferença, portanto, com os verdes, os locais onde houve adição de presença da espécie no terceiro atlas. Curiosamente, neste terceiro atlas, a tendência da distribuição será de diminuição, mas isto pode ser sempre às vezes uma questão das próprias metodologias entre os atlas, não serem totalmente comparáveis, e pode-se perder sempre aqui alguma segurança nesta tendência. Não será uma tendência muito óbvia, mas poderá haver uma tendência de diminuição eventualmente. Já em termos de tendência populacional em Portugal, eu trouxe-vos aqui os últimos 6, os gráficos dos últimos 6 relatórios de tendência do programa Nocto Portugal, portanto, coordenado pelo Grupo de Trabalho de Aves Noturnas da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, que tanto em 2020, o relatório de 2020, que tinha a informação da monitorização entre 2010 e 2020, dava uma sensação que a espécie estaria numa tendência de decréscimo não muito acentuado, ele dava sempre relativamente estável em termos de tendências. Ali em 2020, os dados desse ano deram-nos ali uma volta na tendência, que continuou em 2022, e depois, já com informação de 2023 e 2024, foi-nos dando ali um bocadinho mais umas reviravoltas
para cima e para baixo na tendência, ficando um bocadinho mais na dúvida. O que parecia que vinha a ser uma tendência de declínio, assim, muito paulatino, pode ter tido alguma inversão. Obviamente que isto é sempre muito determinado pela quantidade de informação disponível, embora seja a informação que existe disponível para a estimativa de tendências, tem sempre as suas limitações de amostragem, gostaríamos que tivesse mais, mas não deixa de dar uma imagem do que poderá ser uma tendência relativamente estável, mas que é importante acautelar, não vá ser uma tendência a maior longo prazo de decréscimo. Portanto, como estava a dizer, a tendência é estável. A tendência que depois foi associada ao segundo Atlas das aves nidificantes é também estável, embora tenha aquela variação de potencial declínio na área de distribuição. A tendência estimada na altura, em 2004, no Birds in Europe, também foi estável. Curiosamente, o mesmo programa equivalente de monitorização de aves noturnas em Espanha, para o período 2004-2024, já um período bastante mais alargado, de 20 anos, dá o tal declive moderado na coruja do mato, que pode ser algo que também pode começar a ser evidente nos nossos dados e que ainda não seja claro, ou porque precisamos de mais tempo, ou porque precisamos de mais informação, portanto, maior amostragem para conseguir que esse padrão seja evidente. Mas não deixa de dar aqui um ligeiro sinal de alerta para uma espécie comum possa eventualmente começar a mostrar algum declínio. Em termos de estimativa populacional, no primeiro Atlas, as estimativas eram um bocadinho mais genéricas, foi de 1.000 a 10.000 casais reprodutores. Já a estimativa feita em 2004 já é um pouco bastante mais abrangente, ia já no limite superior da estimativa do primeiro Atlas, ia de 10.000 a 40.000 casais reprodutores. E quando da revisão para a Diretiva Aves, que fizemos um trabalho em 2015 e depois foi a estimativa que foi considerada ainda válida para 2022, os valores parece sugerirem cerca de 8.000 a 15.000 casais reprodutores, sendo que isto serão sempre estimativas, são baseadas nas distribuições e no número médio de casais pelas quadrículas de distribuição, mas tudo aponta para que sejam dentro destes intervalos, o que também, em termos de estatuto, leva a que a espécie seja considerada ainda pouco preocupante em Portugal. Em termos de habitat, todas as descrições e associações desta espécie é as zonas arborizadas, é árvores. Ou seja, este é o típico da coruja do mato, também patente nos seus nomes comuns. No entanto, ela pode ocorrer em habitats muito variados, embora quase sempre associada à presença de árvores em maior ou menor número. Então eu trago-vos aqui um bocadinho estas principais tipologias. Uma é a tipologia mais comum, onde a espécie costuma atingir maior abundância, que são as nossas florestas autóctones, os montados, bosques de carvalho. Isto são aqui duas imagens retiradas com registros, que deverão reconhecer se são utilizadores do eBird, com localizações aqui na região do Alentejo, portanto, com imagem típica de montados, quase sempre montados densos, onde ela atinge maior abundância. Isto são algumas imagens só, típicas de montados, montado em navente, já com alguma estrutura. Quase sempre é mais vantajoso para a coruja do mato quando as árvores têm maior idade, portanto, um montado com árvores mais velhas acaba sempre por ser benéfico para esta espécie, comparativamente com montados mais recentes. Esta é outra imagem de um montado clássico de coruja do mato, com árvores com um porte bastante razoável. Este é na zona de Porto Alegre, também uma zona com coruja do mato, com árvores também relativamente bem estruturados, a típica paisagem para esta espécie. Isto aqui é uma imagem da herdade da mitra, também onde a espécie é bastante comum, aqui em Évora, portanto a herdade da mitra pertencente à Universidade de Évora. Típica imagem do habitat de coruja do mato. E este também em barrancos, é uma estrutura mais ondulada, por vezes com matos, mas onde a espécie também
é bastante comum. A outra tipologia de habitat, tipicamente florestal, são as florestas de produção. Aqui quase sempre não é a questão do eucaliptal e do pinhal, que é a parte favorável à espécie, são quase sempre a associação entre estas florestas e pequenas zonas agrícolas adjacentes. E trago aqui algumas imagens também, uma vez mais, do IBERT, com algumas localizações, Bonança tem outra Vila de Rei, com as localizações típicas destas orlas de pinhais e eucaliptais, às vezes não são os habitats mais aptos, sobretudo em termos de disponibilidade de locais de nidificação, mas conseguem ter essas condições de abrigo, e depois a parte de alimento, muitas vezes nas zonas agrícolas adjacentes. Esta é a típica imagem de mosaico da região centro, com pequenas manchas agrícolas, pequenas parcelas adjacentes a zonas florestais, que têm, por vezes, alguma floresta autóctone de carvalhos, sobreiros, azinheiras, e zonas florestais, tipicamente, com eucaliptais. E depois, as zonas agrícolas, zonas onde quase sempre a espécie é menos abundante e associada a manchas mais específicas. Por vezes a espécie consegue adaptar-se mesmo em zonas quase sem árvores, zonas com uma matriz agrícola muito dominante, consegue estar presente associada a linhas de água, a ribeiras, que tenham vegetação ripícola, portanto com árvores, no qual ela pode encontrar um local para nidificação e abrigo. Aqui são dois exemplos, um em São Mansos e um em Castro Verde, uma vez mais com localizações onde foi detectada a coruja do mato, que estão registadas no IBAR. Isto é só um exemplo de uma zona com uma matriz agrícola envolvente, nesta zona aqui também com um bocadinho de matos, portanto uma pastagem, e que, embora seja menos denso e menos adequado, também consegue ter coruja do mato. E aqui a típica questão da tal linha d'água, com pastagens, zonas abertas à volta, que acaba por ter condições ali específicas para a coruja do mato. E depois há, obviamente, as zonas urbanas, onde se calhar a maior parte das pessoas conseguem ter contacto com esta espécie, que são os parques, jardins, alamedas arborizadas. E trago aqui a imagem, quer dos registros, só assim mais na zona central de Lisboa, os registros no IBERD, e conseguem ver que há muitos registros associados, quer a questão da zona florestal de Monsanto, quer aos vários jardins, mas também no Porto, associado muitas vezes aos jardins no Porto, e neste caso depois trago aqui também Évora, que, sendo uma cidade de menor dimensão, com uma zona agrícola e florestal, tanto montado, envolvente, acaba por ter também corujas de mato um bocadinho por toda a cidade, no centro, nos jardins, de uma espécie que facilmente transpõe os habitats naturais, seminaturais, para entrar nas cidades, portanto, sendo aí depois muito mais facilmente detectada pelas pessoas. E estas são só imagens tipicamente de jardins urbanos que têm muitas vezes condições ótimas, árvores de grande porte, com disponibilidade de cavidades para nidificação, com alimento também em abundância, portanto acaba por ser esta a condição. Indo agora mais à questão particular dos locais de nidificação. O mato aqui também mostra muita flexibilidade, uma espécie generalista que, desde o clássico, que está aqui mais à direita, que são buracos em árvores muitas vezes já com umidade, com ramos que quebraram, que envelheceram, que partiram e criaram cavidades. Isto é a tipologia típica da coruja do mato, é ter estas cavidades para locais de nidificação, mas é uma espécie que sem muitos pruridos pode facilmente ocupar ninhos de outras espécies de aves de rapina, de espécies de garças. Pode encontrar esses ninhos e aproveitá-los, muitas vezes até iniciando a reprodução um bocadinho antes destas espécies o fazerem. Também é uma espécie que facilmente ocupa caixas ninho, se estiverem disponíveis. E aqui a imagem mais à esquerda é a questão dos ambientes urbanos, ou seja, em ambientes urbanos, se não houver uma cavidade de uma árvore, mas houver um espaço num edifício,
também vão facilmente utilizar, tanto pequenas cavidades em edifícios. Portanto, mostra aqui muita flexibilidade e um bocadinho o porquê do seu de conseguir ajustar-se a praticamente todas estas tipologias de ambientes. Em termos de reprodução, eu aqui tive um bocadinho mais de dificuldade em encontrar informação mais específica para Portugal, e eu próprio a ter muita informação. Portanto, isto é informação genérica que se sabe que as posturas são geralmente de 2 a 5 ovos, sendo que os extremos são de 1 a 6 ovos, um período de incubação apenas pela fêmea de 28 a 30 dias, e os juvenis, que são altriciais e nidícolas, ou seja, ainda sem uma plumagem desenvolvida e dependentes do ninho, portanto, permanecendo no ninho nos primeiros dias, são cuidados pela fêmea nas primeiras 2 semanas, e depois deixam o ninho cerca dos 25, 30 dias, e começam ali pela árvore onde está o ninho, ou pelo edifício, ou a estrutura, e vão por ali andando até cerca dos 3 meses, que depois aí já se começa a afastar um bocadinho mais, que é quando se tornam independentes. Mas é muito nesta altura que as pessoas podem encontrar estes juvenis, como este que está aqui na imagem, ficam ali durante o dia, parados, às vezes se forem detectados por outras aves, às vezes vão ali chateá-los, atacá-los, e torna-os às vezes um bocadinho mais evidentes. Mas com base nesta questão de muitos dos indivíduos serem facilmente detectados em aves, o que é que eu fui fazer? Fui-me socorrer, já que não tinha informação, deste grande potencial que é a informação que existe hoje em dia no eBird. Então fui buscar todos os registros de eBird da coruja do mato e fui ver os que tinham registros juvenis, quer escrito, quer fotografado. E vi que geralmente, olha, eu não vos trouxe aqui o número de registros, mas provavelmente são cerca de 60 a 70 registros que eu consegui juntar. Havia uma variação entre 1 a 4 juvenis que foram observados fora do ninho, esta média de 2,2 juvenis. Obviamente sabemos que nem sempre a pessoa pode ter visto todos os juvenis, portanto, pode muitas vezes haver um ou outro que possa ter passado despercebido, estar num ramo um bocadinho mais afastado, mas isto sobretudo dá-nos uma imagem muito interessante para a fenologia, tanto para o decurso da reprodução ao longo do tempo. E esta, tanto é a distribuição de registros de juvenis fora da coruja do mato, juvenis de coruja do mato fora do ninho, estou aqui a trocar, e vem que tem uma janela temporal muito alargada, desde o início de janeiro até o início de agosto. Há pessoas com observações de coruja do mato fora do ninho, sendo que o período com maior dominância decorre ali de abril a junho, é onde se encontra o maior número de observações dos juvenis fora do ninho. Então o que é que eu fui fazer com isto? Para ter uma imagem um bocadinho mais próxima da realidade portuguesa da cronologia da reprodução, fui utilizando este período dos juvenis fora do ninho, fazer um bocadinho andar para trás com o período dentro do ninho, o período de incubação, e dá-nos aqui um período extremamente alargado de reprodução da coruja do mato, entre o início de dezembro, em que podem começar as posturas mais precoces no início de dezembro, obviamente depois com o período de incubação, até maio, sendo que como o período dos juvenis, dependência dos juvenis, ainda são 3 meses, significa que potencialmente poderemos ter no país a reprodução de coruja do mato desde o início de dezembro até final de agosto. Muitos dos dados mais precoces eram mais do sul de Portugal, mas nem sempre foi assim. Também houve alguns registros relativamente precoces no centro-norte e vice-versa, alguns registros mais tardios. Portanto, há aqui realmente muita flexibilidade, aparentemente, na reprodução da coruja do mato. Em termos de movimentos e uso do espaço, o que eu vos trago aqui é a informação de alguns indivíduos de coruja do mato que foram equipados com emissores GPS,
e que foram seguidos. Isto foi no âmbito do projeto Lifelines, para estudar o impacto das estradas na fauna, neste caso em particular da coruja do mato. E é curioso porque os indivíduos marcados estão em tipologias diferentes. Temos alguns indivíduos marcados numa zona de montado bastante denso, mas também temos indivíduos marcados em zonas mais abertas. E podem ver que este indivíduo aqui, portanto, a verde, este macho, está numa zona que aparentemente é pouco, que é pouco florestada, e aparentemente o que ele faz é anda sempre mais nas zonas com árvores e faz aí, permanece aí a maior parte do seu tempo, ou seja, é muito dependente das árvores, faz muito pouca caça em voo e vai pousando nas árvores e no fundo o seu território acaba por ser quase uma coleção de localizações em árvores, assim como este que está aqui azul. Os outros, em zonas mais florestais, como este rosa, acabam por ter uma maior densidade, um território mais concentrado e muito mais uniforme em termos de distribuição, uma vez que tem muito mais habitat disponível para caçar, uma vez que é uma espécie que grande parte da caça para a alimentação é feita pousado, quando estão em emboscada à espera de detectar uma presa, acaba por ser este o padrão. Este foi os cálculos de áreas vitais, o que mostra aqui também que numa zona aberta o que é o correspondente à área vital acaba por ser maior, portanto acabam por necessitar de ter uma área, um território de maior dimensão para conseguir ter a mesma disponibilidade de alimento, associado muito aos locais de caça, quer neste território verde, quer neste território azul, e os três territórios nas zonas com mais árvores acabam por ser um bocadinho menores, embora este cor-de-rosa tem aqui um pormenor que é os outros 4 são machos e este é uma fêmea. E, portanto, isto também influencia porque os territórios das fêmeas, no geral, são de menor dimensão que os territórios dos machos. Esqueci-me de dizer aqui uma coisa interessante, que é outro pormenor que nós achamos curioso. Portanto, isto é a Estrada Nacional 4, que liga Montemoro Novo a Arraiolos, e consegue-se ver mais ou menos aqui um padrão que sugere que as estradas, sobretudo estas estradas com bastante movimento, podem de certa maneira delimitar os limites dos territórios, embora obviamente haja aqui uma certa transposição, uma certa sobreposição neste território, mas outra coisa também muito interessante é que praticamente não há sobreposição dos territórios. Os territórios estão razoavelmente individualizados, são territórios contíguos, mas razoavelmente individualizados, ou seja, eles respeitam muito bem o território dos seus vizinhos e percebem quando estão a pisar o risco, embora ali o verde e o azul se calhar já se tiveram de zangar algumas vezes. Em termos desta informação, portanto, esta informação do Distrito de Évora, dos 5 machos e uma fêmea, dá uma área vital de cerca de 95 hectares, com uma variação menor da área vital de 36 hectares e a maior de 235 hectares. Portanto, a área vital é a área mais abrangente, portanto, do tipo do designado território, o que são territórios relativamente pequenos para esta dimensão de espécie, ou seja, eles conseguem encontrar todos os seus recursos de alimento e local de nidificação numa área relativamente restrita. A área nuclear, que é onde passam a maior parte do seu tempo e quase sempre associado ao ninho e poisos que as espécies utilizam durante o dia, são dimensões relativamente pequenas, também 18 hectares, podendo ser de 5 a 42 hectares neste intervalo. Informação que eu consegui encontrar um bocadinho para comparar, para contextualizar isto. No Reino Unido, as áreas vitais, a metodologia é um bocadinho diferente da que nós utilizamos, mas varia entre 1,5 hectare, que é algo mínimo, a 168 hectares. Nos 2 indivíduos que foram seguidos na Coreia do Sul, as áreas vitais, ali é muito patente, eles mostram ali uma grande diferença entre as fêmeas e os machos, com a fêmea com um território bastante mais pequeno, mas ali entre os
os 20 hectares da fêmea e os 203 hectares do macho. Na Dinamarca, áreas vitais de cerca de 57 hectares e na Sérvia, valores bastante mais elevados. Isto o que é que indica? Também que a própria característica do habitat vai determinar em grande medida a dimensão do território, ou seja, quanto mais recursos a espécie tem, a tendência é para ter um território mais pequeno, quanto menos recursos ela necessita de um território bastante maior, sendo que os recursos também vão estar muito associados ao habitat adequado para caçar, porque tudo que sejam áreas abertas não vão ser habitats tão adequados para caçar. E aqui essa é uma imagem do estudo feito na Dinamarca com seguimento, em que mostra uma vez mais esta delimitação bastante boa dos territórios entre vizinhos. Portanto, é uma espécie com uma territorialidade bastante marcada, que faz questão de explicar aos seus vizinhos os limites do seu território, e há poucas intrusões entre os territórios, ou são rapidamente resolvidas. Portanto, os vizinhos sabem até onde podem ir. E isto aqui é só um trabalho também, o tal da Sérvia, mostra uma vez mais esta territorialidade bastante bem marcada. Uma das ferramentas que a espécie utiliza, obviamente, para esta questão de territorialidade é o seu comportamento vocal. Então, o que vos trago aqui, trago sonogramas, mas não vos trago os sons, um pouco por receio que isto pudesse não correr bem em termos de sons, mas os sons são bastante bem conhecidos pela maior parte das pessoas, tanto que provavelmente vocês já devem ter ouvido, mesmo a sua utilização no cinema, às vezes até em contextos, é curioso, porque mesmo em filmes americanos ou noutras regiões onde não há coruja do mato, de vez em quando ouve-se lá uma coruja do mato a vocalizar. Parece que que o canto da coruja do mato foi o que se popularizou em termos de televisão para o típico som da noite, quando alguém está num ambiente escuro e se quer criar um bocadinho mais de suspense e medo. Lá os produtores lembraram-se, vamos colocar aqui a coruja do mato, e é sempre a coruja do mato. Portanto, o canto clássico é este, no territorial do macho, designado em inglês do hoot, e que tipicamente tem estas três partes, uma parte inicial, que é este sendo que tem um intervalo de cerca de 2 a 5 segundos, a maior parte das vezes, nos registros que eu tenho de conhecimento, é mais dentro dos 4 a 5 segundos, para depois ter uma nota muito curta, que é aquilo, e depois um intervalo muito breve, chega a meio segundo, uma parte mais longa e trêmula, que é aquele. Portanto, isto é a parte mais clássica. Eu tenho sempre aqui comigo um fantástico imitador de corujas do mato, que costuma funcionar muito bem. Ver se não fica muito alto para vocês, mas o típico som é o. Tenho que fazer um bocadinho mais alto. Qualquer coisa por aqui. Não posso não vos ter convencido, mas às vezes no campo consigo convencer as corujas do mato com este som. Este é só outro exemplo, com um bocadinho mais de clareza. Portanto, a primeira nota é uma nota relativamente curta, como eu vos mostrei, e depois tem aquilo, a outra nota, a segunda nota bastante curta, e depois a parte mais longa e trêmula com variação. Portanto, isto é a típica vocalização territorial feita pelos machos, com este som relativamente límpido, muitas vezes associado ao som de uma flauta ou de uma ocarina. E vou-vos mostrar agora o sonograma das fêmeas, que na sua vocalização territorial, portanto o seu root, tem uma estrutura relativamente semelhante, mas muito mais arranhada, com uma tonalidade mais grave, como se pode ver aqui, que se espalham muito mais frequências, portanto todo um som muito menos límpido, e que muitas vezes é designado, em vez daquele ru límpido, do shru, assim mais arrastado. E depois, com muitas variações, há a utilização de duas notas, shuru, ou há algumas vezes não há esta segunda nota, é só shuru, shuru, e por vezes até há 3 vezes que as fêmeas podem fazer shuru,
e vão fazendo assim. Portanto, é uma espécie que tem, na verdade, muitas variações nas suas vocalizações territoriais, tanto que é possível fazer reconhecimento dos indivíduos, sobretudo dos machos, através das suas vocalizações, dado serem quase individualmente reconhecíveis. Este é outro da fêmea, neste caso com as 3 notas. Esse o shru inicial, depois faz depois a parte final, trêmula. O intervalo depois nas fêmeas é geralmente mais curto, enquanto no macho era aqueles 4 a 5 segundos tipicamente nas vocalizações que eu costumo mais associar, que eu costumo ouvir mais vezes. As fêmeas muitas vezes é mais curto, ou às vezes elas só fazem a primeira nota, isto. Depois há uma variação muito grande. Mesmo nos machos, na vocalização territorial, há machos que fazem a primeira nota, ficamos ali à espera de ouvir mais qualquer coisa e não se ouve mais nada. Às vezes fazem só o inicial e o trêmulo final, tirando portanto não fazem aquela segunda nota intermédia, curtinha. E também, por vezes, ouvi, embora bastante mais raro, machos que só faziam a parte final, portanto, faltava a primeira nota e a nota intermédia, e faziam só a parte final da vocalização. Em termos depois de vocalizações de contacto e alarme, há um som típico, aqueles quick, que são, por vezes, para quem não está familiarizado com este som na Coruja do Mato, até pode achar que é um mocho galego, e estes são repetidos, às vezes uma vez, ou melhor, não são repetidos, portanto é só uma vez, às vezes são repetidos 2 vezes, 3 vezes, várias vezes, e são vocalizações que servem múltiplas funções de contacto entre macho e fêmea, função de resposta da fêmea ao canto do macho, função de alarme, de aviso de chegada ao ninho, portanto, cumpre várias funções. Com 2 pequenas variações que eu vos trago aqui neste gráfico, que é o quick, que é assim mais curto, portanto a nota sobe e desce, faz quick, e o quick, que no fundo tem aqui este pequeno planalto na vocalização, e depois volta a subir outra vez. Faz quick, portanto é assim mais alongado, em vez de quick, muito curtinho. E depois eles são utilizados com variações, com várias notas, portanto tem assim várias funções. Outra vocalização muito curiosa, a vocalização ululante, que em inglês é designada por bubbling, que a analogia é como se alguém estivesse com a língua de um lado para o outro da boca a fazer este tipo de som, que é feito pelo macho e pela fêmea. São feitos sobretudo perto do ninho, estes sons, em que no macho o som é ligeiramente mais grave e na fêmea é um bocadinho mais agudo, não muito. Estes sons nunca são propriamente muito agudos. Mas, portanto, o da fêmea aqui em baixo e o do macho em cima. Portanto, com esta variação. E são sons que têm esta duração, geralmente de 4 segundos, 5 segundos, por vezes um bocadinho mais, mas fazem este e depois param. E por fim, a outra vocalização que vos trago aqui, embora haja depois ainda mais vocalizações, que é as vocalizações dos juvenis, pedidos tantos chamamentos, pedidos de comida, embora por vezes alguns adultos também possam fazer, a fêmea a fazer pedido de comida ao macho também por vezes possam fazer este tipo de sons, que é um som já bastante agudo, que se eu tentar imitar isto é mais ou menos um... Não sei se consegue ouvir muito bem com este microfone, mas que portanto, este é um sobe, aquele é mais ou menos isto assim, se fosse em tempo mais lento, mas que é um som assobiado e agudo, que não se ouve muito longe, mas que é o típico dos juvenis, ouvido sobretudo à noite, quando eles começam a chamar os adultos para lhes trazerem comida. E em termos de ecologia trófica, portanto, passando aqui à parte da Coruja das Torres, mais uma vez, da Coruja do Mato, mais uma vez fui aqui a gozar do ChatGPT e pedi para ele pôr uma salamandra nas garras, mas o ChatGPT não percebeu e pôs uma salamandra a sair da boca da Coruja do Mato, que ficou
um bocadinho mais invulgar. Mas o estrago que inicialmente é a percepção geral da espécie, da alimentação da espécie na sua distribuição europeia. Portanto, isto foi um trabalho no qual eu participei, fizemos uma compilação dos estudos de dieta da coruja do mato na Europa, o maior número de trabalhos que conseguimos encontrar, sendo que para Portugal não foi muito fácil encontrar, e para perceber que realmente aqui nesta parte dos mamíferos, os mamíferos são as presas principais da coruja do mato em praticamente toda a Europa. Uma dominância mais dos mamíferos herbívoros, tipicamente os ratos cegos, que são mais abundantes no norte da Europa, temos também no centro, e um bocadinho mais de mamíferos omnívoros, que são tipicamente os ratinhos caseiros, os ratinhos do campo, mais no centro e sul da Europa. As aves quase sempre são pouco frequentes. Os invertebrados têm aqui alguns picos aqui na região nordeste de Espanha, aqui em Itália, e anfíbios, assim, bastante raros na alimentação. Isto é em termos de representação no ponto de vista de biomassa, tanto até do ponto de vista numérico, ou seja, a percentagem da espécie na dieta, e obviamente que espécies com maior dimensão vão sempre representar maior biomassa que é ingerida. Portanto, aqui, obviamente, a dominância continua a ser dos mamíferos, que são, no geral, maiores, sobretudo, que os invertebrados, que acabam por ser aparentemente pouco relevantes. Ora, quando eu fui à procura de informação, o que eu já conhecia antes, eram realmente dois trabalhos, um de 1985, no Alentejo Central, e outro de 98, no Alto Alentejo, e eu depois fui processar uma série de informação que tenho, que não está publicada, de dieta, que resulta dos conteúdos estomacais de corujas nos quais eu fiz necrópsia, portanto, que eram os animais encontrados atropelados, que eram utilizados para diversos estudos, questões de ecotoxicologia, morfologia, parasitologia, e nos quais também eu aproveitei estes exemplares para recolher conteúdos estomacais e assim analisar a dieta. Curiosamente, a maior parte das aves dos indivíduos atropelados tinham realmente conteúdo estomacal, o que resultou num número bastante razoável de presas identificadas, 558 presas. E foi muito curiosa a comparação entre estes três trabalhos, que, embora também seja quase um gradiente temporal, desde 85 a 98, a informação que resulta de 2010 a 2023, sensivelmente, mas nos dados, que são mais ou menos todos no Alentejo, embora com variação no Alentejo Central e Alto Alentejo, o primeiro trabalho mostra uma dominância clara dos micromamíferos, portanto, os mamíferos, sobretudo os roedores, os ratos e as ratazanas, representarem 84% da alimentação da coruja do mato. Já em 98, no Alto Alentejo, um equilíbrio muito maior entre a percentagem destes mamíferos, sobretudo, uma vez mais, os ratos e os ratinhos caseiros, muito equilibrado com a percentagem de invertebrados, em que a dominância são coleópteros, portanto os típicos escravelhos, e uma percentagem ainda interessante de aves, também na alimentação. Já nos conteúdos estomacais, havia uma clara dominância do ponto de vista numérico dos invertebrados. Invertebrados e bastante mais variados, ou seja, enquanto em São Mamede era sobretudo coleópteros, nestes dados dos conteúdos estomacais do Alentejo Central, há uma repartição muito grande entre coleópteros, gafanhotos e grilos, e também, muitas vezes, louva-a-Deus, algumas aranhas, e curiosamente centopeias. Daí o tal pedido que eu fiz ao ChatGPT da centopeia, porque eu cheguei a encontrar no conteúdo estomacal centopeias de 7, 8 centímetros, animais incríveis que eu pessoalmente não sei, eu não teria muita vontade de os comer, mas a coruja do mato, sem problema, vá de comer aquelas centopeias. Depois, o número de aves é relativamente reduzido e sempre muito pontualmente a questão dos répteis e dos anfíbios
na alimentação da coruja do mato. Isto é a parte só dentro dos mamíferos, esta tal dominância dos roedores, ratos e ratazanas, os musarães e toupeiras sempre uma proporção mais pequenina, e coelhos e lebres só pontualmente é que foi encontrado no primeiro trabalho, depois nos outros não houve. E nos invertebrados, um pouco que eu já referi há bocado, uma dominância dos coleópteros para um equilíbrio muito maior entre coleópteros e os gafanhotos e grilos, portanto, escaravelhos e gafanhotos e grilos. Portanto, muito mais variabilidade, mesmo tendo em consideração que a amostra pode ter sido maior, é interessante esta questão. Embora os outros dois trabalhos sejam baseados em regurgitações, portanto, análise de regurgitações recolhidas nos locais de identificação, portanto, a própria metodologia é diferente, mas não será expectável à partida que seja essa a principal razão da diferença. Será mesmo ou uma questão espacial ou eventualmente até uma questão temporal. Portanto, porque são sempre alguns anos de diferença e pode haver alguma relação com isto. Nada que seja possível ter conclusões definitivas, mas fica a nota da parte interessante. Ainda uma questão de interações com outros predadores. Isto foi dos temas que eu acho mais interessantes realmente com as aves noturnas. Foi a área de minha especialidade de doutoramento. Daí esta fotografia que foi tirada pelo meu orientador. Mas não se preocupem que o bufo real em cima era um bufo real de cativeiro e a coruja de mato não é uma coruja de mato verdadeira, e isto é só uma montagem para a fotografia para dar um efeito. E o bufo real nem sequer ia pousar na coruja do mato, foi só, no fundo, uma montagem que quisemos fazer para ilustrar esta questão das interações que existem entre predadores. Começo aqui por nos mostrar esta imagem. Esta imagem é da esquerda, portanto, que é o original do livro do Heino Mikkola, que é o House of Europe, que sempre me fascinou esta imagem de todas estas interações, como estão ligadas todas estas espécies. Isto eram espécies que ele referia ter conhecimento, que predavam umas às outras, portanto, há uma série de ligações. E eu, uma vez mais, tive a ousadia de forçar o ChatGPT a criar uma imagem, que era um melhoramento, esperei eu, da imagem da esquerda. Claro que o ChatGPT não se portou fantasticamente bem, e nomeadamente colocou aqui a Asterix nebulosa a comer o bufo real, trocou uma direção das setas, e baralhou também aqui a seta da Asterix nebulosa para a Asterix uralensis, mas pelo menos fez uma coisa certa noutra troca, que foi, enquanto o Mikkola não tinha a informação do bufo real a predar sobre a coruja das torres, não sei como o ChatGPT enganou-se e mandou aqui a seta diretamente para a coruja das torres, e isso é uma realidade. Os bufos reais também consomem regularmente coruja das torres. Já aqui patinou completamente ao pôr não só a coruja das torres a predar o mocho galego, que é uma realidade, mas também o vice-versa, o mocho galego a predar a coruja das torres, que isso já não tenho conhecimento. Mas pronto, voltando aqui à parte que interessa, a coruja do mato, realmente a informação que existia era de pelo menos ser vítima de depredação pelo bufo real. E isto foi um dos trabalhos mais interessantes que fiz nos últimos tempos também de investigação, que foi ir procurar numa série de estudos de dieta a nível europeu quais as espécies que predam sobre outras espécies. E este, portanto, aqui é o resumo das espécies que encontramos a predar a coruja do mato. Portanto, a Asterix aluca aqui em baixo, e isto é o naipe de espécies, de pelo menos estas, provavelmente existirá mais, portanto isto é dependente sempre de existir da informação de dieta, portanto de predação, mas pelo menos o açor, o gavião, a águia real, a águia de Bonelli, a águia imperial oriental, o bufo real, a águia da asa redonda, o falcão peregrino, a águia rabalva, o milhafre preto, o britângulo, a própria coruja de mato, neste caso de canibalismo, e a coruja dos Urales, todas estas espécies, confirmadamente, são potenciais predadores
da coruja do mato. Portanto, ela tem uma série de inimigos e aqui estamos só a falar de aves de rapina. Portanto, ainda há mamíferos carnívoros que podem também predar esta espécie. Esta parte é uma quantificação numérica nesses trabalhos e realmente das espécies que têm maior proporção na sua dieta de coruja do mato acabam por ser o açor, a águia real, que curiosamente num dos trabalhos é um predador voraz, relativamente, obviamente, de coruja do mato, o bufo real, a águia das redondas, o milhafre preto, mesmo o britango, que acabará por incorporar, sobretudo, indivíduos que são encontrados mortos, que se considera, neste caso, e há um número razoável de casos de canibalismo. Mas a coruja do mato também pode interagir não como presa, mas neste caso como predador. E neste trabalho que nós encontramos é que, pelo menos, o mocho galego, o puneireiro vulgar, o mocho pigmeu, o milhafre preto, neste caso juvenis, e lá está a coruja do mato, uma vez mais, são potenciais presas da coruja do mato. Ou seja, naquele gráfico que eu vos mostrei, naquela figura que vos mostrei anteriormente, há aqui mais uma série de linhas que poderiam ser adicionadas só entre noturnas, e se adicionarmos depois espécies diurnas, existe aqui muita complexidade de interações entre os predadores. E isto estamos só a falar de predação, nem sequer estamos a falar de interações competitivas, que essas é muito mais complexo. E por fim, ainda ao que é outra causa mais conhecida portanto, outra causa mais relevante de mortalidade, portanto, já vos falei de uma, que é esta questão da predação, mas a principal causa de mortalidade conhecida é a mortalidade nas estradas. Mas eu trago-vos aqui não só a mortalidade, mas sim uma série de outros efeitos que as estradas podem ter na coruja do mato. Como vos disse, a coruja do mato é realmente uma das vítimas mais frequentes de atropelamento, mesmo entre as aves noturnas. Portanto, as aves noturnas já são vítimas mais comuns de atropelamento, mas dentro destas, a coruja do mato só é superada pela coruja das torres. Realmente, nesta compilação que eu fiz de estudos, é que tem índices de indivíduos mortos por quilómetro por ano maior, é realmente a coruja das torres. Mas logo a seguir é a coruja do mato, sendo que estes estrigiformes é quando alguns autores acabam por não separar as espécies. Mas em termos de percentagem de mortalidade dentro de todas as aves noturnas, como podem ver, a coruja do mato está entre aqui as 4 mais atropeladas a nível europeu, e embora aqui também sejam incluídas, na verdade, outras espécies americanas, porque isto também tem um resumo também de espécies americanas, que é aqui a titualba, aqui a Strixaluco, o mocho galego e o bufo pequeno. Realmente mostra que é uma espécie bastante atropelada. Estes são a relação do atropelamento destas 3 espécies em 4 tipos de habitats. Portanto, em zonas agrícolas, a coruja das torres e o mocho galego são encontrados mais frequentemente do que a coruja do mato. A coruja do mato é tipicamente nas florestas, zonas de montado. Também há algumas zonas de incultos, típicos zonas de matagais, sempre, por vezes com algumas árvores, e nas zonas mais associadas a áreas urbanas, acaba por ser o mocho galego. Portanto, mas há aqui uma clara associação de quando as estradas atravessam zonas florestais, a vítima mais provável de atropelamento será a coruja do mato. Em termos de razões para estas questões, não é só o habitat. Este trabalho que fizemos há alguns anos mostra também que as próprias áreas que são utilizadas para movimentos, portanto, com estas linhas mais escuras, que são as áreas com maior probabilidade de utilização em termos de adequabilidade do habitat para deslocações, portanto, esta conectividade da paisagem pode ser relevante na mortalidade, porque há uma coincidência aqui com os hotspots de mortalidade, portanto, locais com maior concentração de mortalidade, são estes pontos laranja, com estas linhas de maior conectividade, maior frequência de movimento da coruja do mato em áreas florestais. Outro trabalho que também realizámos mostrou que a mortalidade da coruja do mato
aparentemente teve uma tendência decrescente, neste caso de seguimento feito regularmente entre 2005 e 2013 de atropelamentos, e que a mortalidade é mais frequente, especificamente no período de dispersão dos juvenis, de julho a setembro, sendo que realmente os juvenis são das vítimas mais comuns de atropelamento, embora o atropelamento também vá afetar consideravelmente os adultos. Mas, mesmo à parte da questão do atropelamento, as próprias estradas têm um efeito na densidade. Mesmo quando o habitat é adequado, as estradas com maior movimento acabam por ter um efeito na abundância da espécie. Este foi um trabalho que fizemos na zona de Évora, Montemor e Estremoz, e que verificámos que junto das estradas, que é este, portanto, aqui neste gráfico, os main roads, junto das estradas principais, estradas com maior volume de tráfego, o número médio de casais de Cruz das Torres em cada local da amostragem era significativamente inferior aos pontos de amostragem em estradas secundárias e longe de estradas. Portanto, o que sugere realmente este efeito de perturbação das estradas sobre a mortalidade, que também se pode estender, obviamente, a um efeito de mortalidade mais recorrente. E verificámos também uma questão curiosa de tendência, porque no estudo também de amostragem com vários anos, nos mesmos locais, percebemos que havia uma tendência negativa entre 2005 e 2019, mas que esta era sobretudo mais acentuada nas estradas principais e secundárias. Nas estradas principais, aqui esta informação mais à direita, portanto que a tendência de diminuição da população é mais acentuada, portanto a abundância cresceu muito mais, começou também num valor mais baixo. Nas zonas de estradas secundárias, embora começasse num patamar mais alto, também houve um decréscimo e não houve uma tendência óbvia nos locais longe de estradas. Portanto, mostra uma vez mais este efeito bastante notório das estradas. Aqui são mais dois parâmetros, que é uma questão de ocupação. Portanto, há mais ocupação de territórios longe de estradas, mas também os territórios próximos de estradas, sobretudo as estradas secundárias, têm uma maior probabilidade de perder ocupação ao longo do período reprodutor. Ou seja, enquanto os locais próximos de estradas principais começam com uma abundância baixa e nunca variam muito, os locais perto de estradas secundárias começam, no início da época de reprodução, por ter uma aparente ocupação maior de territórios, mas no final do período reprodutor, portanto, já no período de territórios mais estabelecidos, a abundância é menor, ou seja, há um efeito das estradas que se faz sentir durante a própria reprodução, portanto, com indivíduos que poderão abandonar ou morrer nas estradas secundárias. E depois aqui é uma questão mais de comportamento, que nós também analisamos. Analisamos estradas principais e estradas de terra, portanto, zonas longe de estradas, portanto, que tinham acessos de terra, com um movimento muito ocasional, e fomos ver qual era a reação das cruzes do mato às intrusões territoriais. O que eram as intrusões territoriais? Não era mais do que nós termos um gravador e uma coruja falsa, neste caso feita de esferovite e pintada o mais parecido possível com o padrão de uma coruja de mato. E o que reparámos foi que nos territórios longe de estrada, as corujas tinham uma resposta agressiva com aproximações e ataques à nossa coruja falsa, enquanto nas zonas de estradas principais havia, na maior parte das vezes, uma ausência de resposta, portanto, em 70% dos casos, havia uma resposta, uma vocalização, mas nem sequer havia uma aproximação, e só muito poucas vezes é que houve uma aproximação, mas sem qualquer ataque. O que mostra que realmente os indivíduos perto das estradas principais têm muito pouca convicção em defender o seu território, face, sobretudo, aos territórios longe de estrada. Ou seja, há aqui nitidamente uma questão de qualidade dos territórios. O que também nos levou a pensar que
possivelmente os territórios perto das estradas principais podem ser ocupados por indivíduos jovens, mais inexperientes ou não acasalados, que acabam por ter menos razão para confrontar nestas intrusões territoriais. Revela uma vez mais o efeito das estradas nesta ocupação. Isto já vos tinha referido há bocado, portanto, as estradas coincidem em grande medida, ou definem provavelmente muitos dos limites territoriais das corujas do mato, são de tal maneira fragmentações da paisagem que podem condicionar os territórios. Ainda assim, nestes territórios que nós seguimos, houve um número mínimo, e isto é um número mínimo, é sempre disto para cima, de atravessamentos diários bastante considerável, que varia entre, obviamente, menos de 1 a 4 para 5 atravessamentos diários. Portanto, em cada noite de atividade, podem atravessar até 4 vezes. Ora, isto repetidamente ao longo de uma vida são muitos atravessamentos, que isso acarreta, obviamente, um risco muito elevado de atropelamento, porque a maior parte dos voos de coruja de mato são voos relativamente baixos, de uma árvore para outra árvore, a uma altura relativamente baixa, sobretudo para a altura de caminhões, que é um dos tráfegos noturnos mais frequentes, e provavelmente um dos veículos com maior probabilidade de atropelamento das corujas. E mostro-vos aqui um dos territórios, que fica aqui mesmo junto da Nacional 4, que tinha, portanto, este limite de laranjas este limite laranja é o limite da área vital, e este limite amarelo é da área nuclear, ou seja, da área mais utilizada. Isto era um macho que tinha esta zona aqui, onde provavelmente estaria a localização do ninho, não chegámos depois a fazer essa procura, e tinha aqui, numa árvore de grande dimensão, que era ao lado da estrada, o seu habitual poiso diurno. E o que é que isto significava? Significava este número de movimentos. Portanto, isto são atravessamentos mínimos, porque as localizações não são só uma subamostragem das localizações reais. Portanto, isto é o que em um mês e meio o número de atravessamentos, portanto, esta coruja passava a vida ali a atravessar esta estrada. E a consequência foi que, inevitavelmente, acabámos por encontrar este indivíduo atropelado na estrada, ao fim do mês e meio de seguimento com o emissor. Não é este indivíduo, mas é só para vos deixar esta típica imagem do que são os atropelamentos das corujas do mato, que realmente é um dos principais problemas desta espécie. E basicamente era isto que tinha para vos dizer, esperando que tenha suscitado curiosidade e algumas perguntas, e que, sobretudo, que vocês não estejam como esta coruja aqui da direita, que parece já estar mais a dormir do que acordada, estejam um bocadinho mais como a da esquerda, ou ainda mais animados. E é isto, vou só aqui parar a partilha.